ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar é um ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. A tua majestade, Senhor, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Amém. Amém. Vamos começar mais um culto. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor, querida e amada. Vamos nos colocar de pé em mais um dia de culto de adoração ao nosso Senhor. Nos mostrar reverentes a Ele, nos mostrar que estamos aqui para escutar mais um pouquinho do nosso Senhor e aprender um pouquinho mais dele. Amém? Muito bem-vindas, né? Manu e Luciana? Muito prazer, que Deus as abençoe. Sintam-se à vontade, viu? Espero que vocês se sintam abraçadas por nós, mesmo que não dê muito para abraçar, né? No tempo que a gente está vivendo. Mas sintam à vontade, viu? Deus os abençoe. Vamos começar então, meus queridos. Eu vou ler com vocês uma passagem que está lá em 1 Pedro, do 13 ao 18. Quem puder abrir. Esses livros fininhos, é tudo, a gente fica meia hora para chegar na folhinha dele. Lá no finalzão. Lá no finalzão. 1 Pedro 13 ao 18. Amém? Eu vou ler aqui então.
Se vocês fazem o bem com o coração e a alma, quem os impedirá? Ainda que sofram por causa disso, é o melhor para vocês. Não deem uma segunda chance à oposição. Em condições favoráveis ou desfavoráveis, mantenham o coração atento em adoração a Cristo, Senhor de vocês. Estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram esse estilo de vida, sempre com a maior gentileza. Tenham uma consciência tranquila na presença de Deus, de modo que quando as pessoas jogarem lama em vocês, não consigam sujá-los. Seus inimigos vão acabar percebendo que eles é que precisam de um banho. É melhor sofrer por fazer o bem, se é isso que Deus quer, que ser punido por fazer o mal. Afinal, o que Cristo definitivamente fez? Sofreu por causa dos pecados dos outros, o justo pelos injustos. Ele enfrentou tudo isso, foi morto e ressuscitou para nos conduzir a Deus. Amém? É muito claro, né? É muito claro nessa passagem aqui que o nosso maior exemplo é Jesus, né? E é o que vem sido ministrado ao nosso coração esses últimos dias, que não importa onde você está, não importa qual caminho que você está percorrendo, mas se você é cristão verdadeiramente, você precisa mostrar para as pessoas quem você é, né? Você precisa se colocar, e aqui fala que não precisa ser de modo rude, não precisa ser de uma forma que eu vou confrontar as pessoas de um modo ruim, não. Pode ser realmente de uma forma calma, com amor, com cuidado, né? Porque, com certeza, assim a gente vai conseguir conquistar ainda mais as pessoas do que se a gente simplesmente pegar as pessoas e massacrar elas de você está errado, você é isso, você é aquilo. Não. Acredito que esse papel o Espírito Santo faz por nós, né? Então, que a gente possa refletir nessa palavra, que a gente se lembre cada vez mais do sacrifício de Jesus, que foi exatamente por isso. O justo pelos injustos, assim como está falando aqui. Amém? Vamos orar? Paizinho, muito obrigada, Deus. Obrigada por mais um momento na sua casa, na sua presença, Senhor. Obrigada porque nos é dada, nos é concedida esse momento, Senhor, de forma com que somos privilegiados, Deus. Tem tantos que querem te buscar, que querem estar na tua presença, mas não podem, Deus, porque são perseguidos de alguma forma. Então, Pai, muito obrigada, porque a gente tem esse lugar que é o seu templo, Senhor, é o seu altar, que a gente pode dividir com os nossos irmãos em fé, Deus. Muito obrigada. Senhor, nesse momento, prepara os nossos corações, Deus. Prepara os nossos corações para tudo aquilo que vai ser ministrado aqui hoje, Senhor. Sejam por canções, sejam pelos instrumentos, sejam pela palavra. Deus, que os nossos corações estejam realmente em Ti nesse momento. Abertos, Deus. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor. Os nossos olhos espirituais, Deus, para que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Por favor, Senhor, a gente te pede. É isso que a gente anseia tanto, é poder nos alimentarmos cada vez mais de Ti, Senhor. De uma forma que as pessoas olhem para nós e falem, nossa, que diferente. Então faz isso em nós, Deus. E a gente busca isso aqui nesse dia, Senhor. A gente te pede, Senhor, já toma o seu lugar, Senhor. Vem conosco, Senhor, porque tudo que é feito aqui é para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Não é para nós, não é para homem algum. Então nos conduz, Senhor, nos capacita, Deus. Nos capacita, Senhor, e ser conosco. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço, Pai. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Ministério de louvor. Amém. Eu queria ler com vocês Salmo 100. Está com a sua Bíblia aberta aí já? Pedi para abrir. Então você já volta aí um pouco. Vamos ler Salmo 100. Glória a Deus por hoje. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor. A gente vai fazer isso agora, amém? Todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos o seu povo, amém?
e rebanho do seu pastoreio. Glória a Deus, amém? Então tudo tem um propósito. Na palavra de Deus sempre vai ser falado sobre cânticos, salmos, é só cântico. Então, eu creio que isso tem uma relevância muito poderosa na nossa vida e no espiritual ao nosso redor. Não é só na questão assim da gente cantar uma música, sabe? Só cantar uma música. Tem muito mais a ver com o que Deus quer fazer no meio do louvor. Tem muito mais a ver com o espiritual que está aqui neste momento, porque neste momento, aqui nessa hora, tem uma batalha pela tua vida, muito pesada e forte. A gente pode não estar enxergando e a gente muitas vezes até esquece. Mas tem uma batalha pelo teu louvor, pela tua voz, para que você se cale, para que você não se levante em oração, para que você não cante. Eu tenho um escape, quando eu não consigo orar, eu canto. Né? E lá atrás, quando eu me converti, eu já comecei assim. Eu falei, no dia que eu não conseguir orar coisas específicas, eu vou pôr um louvor a respeito daquilo ali. Por exemplo, se eu estou com uma dificuldade familiar, eu vou cantar alguma coisa, algum louvor que vai falar que a minha família é de Cristo, eu sou de Cristo e todo mundo é de Cristo, minha descendência é de Cristo. E é uma oração, amém? Então eu te convido não a ficar, de repente, com vergonha, né? Porque às vezes você fica assim, ai, mas vão ouvir que eu canto desafinado. Não tem a ver com desafinação. Não tem a ver com, de repente, um grupo maravilhoso, né, de louvor. Às vezes a gente vê assim, né, aquelas igrejas imensas e lá no YouTube tem um monte, né? Às vezes eu ponho lá um louvor que eu vou escolher para aquele domingo, aí eu ponho lá e eu fico assim, sem condições. Aí quem tá cantando? Aline Barros, eu não sei quem mais, aquela equipe maravilhosa, e aquela igreja, mesmo hoje, né, com as condições que a gente tem hoje por causa do vírus, mesmo assim você ouve a galera cantando, respondendo, uma unção, uma presença de Deus, né? E às vezes a gente se pega isso, não, tem gente aqui, a Isabela tá atrás de mim ali, vai que ela ouve que eu canto mal, né? Fica aquela coisa assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não se foque nisso, nunca, nem você aqui no culto, nem na sua casa, não tenha vergonha de declarar um louvor ainda que desafinado, porque eu vi uma pessoa falando assim que o nosso louvor, ele não sobe como nota musical, e eu achei legal isso, porque de repente se subisse como nota musical, ele não receberia, porque é bem desafinado, né, gente? É que você não chegou a gravar todas as vezes que você cantou. Então, eu também não, ainda bem, né? Deixa pra lá. Mas sobe como um perfume, né? E Deus recebe, Ele não está preocupado com a sua afinação. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu sinto que muitas vezes nós não recebemos tudo que nós temos que receber no começo do culto, durante o louvor, porque a gente não tem essa liberdade e esse entendimento que não tem a ver com a nossa afinação, não tem a ver com o natural, tem a ver com o espiritual. Então, quando a gente cantar aqui, a gente vai cantar uma música que fica repetindo aqui muito. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, depois eu sou sua casa. Diga ao Senhor, eu sou tua casa. Eu quero ser sua casa. Se você não é, profetiza. Eu me lembro quando eu não era crente, eu não era cristã, não tinha ido. Talvez tinha ido uma vez na igreja na vida, não lembro. E aí eu achei lá no finado Emule. Vocês já devem ter ouvido falar, Emule, que você baixava as coisas no seu computador. Muito tempo atrás. E aí chegou lá, eu falei, eu preciso ouvir música que me deixa, sei lá, mais de boa, né? Porque eu tô com uma coisa muito pesada em cima de mim. Um sentimento de morte, de perseguição, eu não tô legal. Acho que se eu ouvir uma música de Deus, eu vou ficar um pouquinho melhor, sabe? Aí eu coloquei lá, gospel, crente, cristã, sei lá, nem lembro a busca. E aí apareceu 2 músicas. E uma delas falava assim, fico feliz. Espera só um pouquinho, segura aí, só o declaro que a gente não combinou de cantar essa. Mas era assim, fico feliz em vir em tua casa, ergue minhas mãos e canta. Alguma coisa assim? Era tipo isso. Eu nunca, né, se eu fosse contabilizar, Anselmo, eu tinha ido na igreja 2, 3 vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando eu cantava aquilo, eu estava profetizando que um dia eu ia estar na casa do Senhor. E depois aconteceu, e não demorou tipo assim, 1 ano para isso acontecer. Em menos de 3 meses, Anselmo, eu estava na casa do Senhor. E eu cantava para cima e para baixo. Fico feliz em vir em tua casa, ergue minhas mãos e canta. Eu não tinha ido nem na casa do Senhor. Estava lá cantando. Então, deixa eu dizer, pode voltar aí na sua melodia. Estava muito bom, desculpa te atrapalhar. Mas, deixa eu te dizer, tem muito mais a ver. Guarde isso.
Salmo 100, lê na sua casa e guarde que isso que você vai cantar hoje não tem muito a ver com esse natural, mas tem a ver com o espiritual. A gente move o espiritual através de oração. Não consegue orar? Então canta. Canta, que o Senhor é por você, o Senhor está contigo, Ele está aqui. Amém? Sou casa? Amém. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Você quer isso, amém? Eu quero, Senhor, mude, Senhor, aleluia. Mude o que quiser, Senhor, em mim, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou Jesus, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Toma o seu lugar neste culto, Senhor. Toma o seu lugar, Senhor, neste culto. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Você pode dizer eu sou? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Pode colocar a sua vida na mão do Senhor agora, colocar a vida da sua casa. Mude, Senhor, as coisas de lugar. Mude, Senhor, o que for preciso. Eu quero, Senhor, eu quero mais de Ti. Pai, ainda que nós sejamos tão endurecidos, Senhor. Ah, Deus, o Senhor consegue entrar bem profundo no nosso coração. Sim, Deus, tenha liberdade nesse local, para que o Senhor venha mudar o mais profundo do nosso coração, transformar o mais profundo
do nosso coração, até aquilo que a gente acha que não precisa, até aquilo que a gente acha que não tem necessidade. Nós te convidamos, vem Jesus. Amém, Jesus. Vem. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Jesus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Ah, pra sempre reinará Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Essa é a nossa esperança. O Senhor vem, o Senhor vem. Eu sei que o Senhor virá. Ah, o Senhor virá, o Senhor virá. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer só? Só.
Jesus está aqui, amém? Se eu fosse você, eu pegava ele. Ele está disponível, amém? Gostoso, né, gente? A gente sente que o Espírito Santo está com a gente. É muito bom. Amém? Vamos passar para o nosso momento de oração. Se quiser ficar aí, pode ficar. Passar para o nosso momento de oração. Esse momento aqui a gente tem como um pouquinho, né, de intercessão por aquelas pessoas que a gente conhece, aquelas pessoas que a gente anseia ganhar para Jesus, aquelas pessoas que a gente sabe que já conheceram nosso papai e por algum motivo está distante. E a gente usa esse momento aqui. A gente coloca os nomes nesse cartãozinho aqui, que a gente chama cartão de oikos. A gente fala que é só um símbolo, isso daqui, né? Mas para mim isso aqui é um lembrete, na verdade, porque às vezes é tanta gente que a gente quer orar por. E se a gente for parar, né, para ficar ali na hora caçando as pessoas, a gente... Então isso aqui é nada mais é do que um lembrete, né? Para que a gente possa orar, para que a gente possa jejuar por essas pessoas, não simplesmente orar e falar assim, Deus, não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa de uma ação, né? Porque, que nem uma vez eu escrevi, oração, né? É uma ação. A gente precisa tomar isso como verdade no nosso dia a dia. E esse cartãozinho aqui nada mais é do que isso. Se você ainda não tem esse cartão, tem ali atrás, se você quiser colocar os nomes para que você possa lembrar. E esse momento a gente se dedica a orar por essas pessoas. E mesmo se você não tiver seu cartãozinho aí, pega alguém aí na sua mente que você sabe que está precisando de Jesus tanto quanto nós. Amém? Amém. Paizinho, ainda na tua presença, Deus. Ainda, Senhor, aproveitando esse momento, Deus, a gente vem te pedir por essas pessoas aqui, Senhor. A gente sabe que elas, tanto quanto nós, precisam de Ti, Senhor. Nós não somos nada melhor do que eles, não, Deus. Mas o Senhor já tem falado ao nosso coração. Então, Senhor, por favor, que sejamos instrumentos Seus aqui nessa terra, Senhor. Que a gente possa ser caminho de bênção, que a gente possa jorrar sobre a vida dessas pessoas aqui, Deus, palavras, Senhor, que façam com que elas se lembrem de quem o Senhor é. E se elas ainda não Te conhecem, Deus, por favor, Senhor, nos dê ousadia em Ti, Deus. Enche o nosso coração, Senhor, de ousadia para que a gente possa simplesmente olhar para elas e falarem, Jesus chama, Jesus te chama. Deus, por favor, porque um dia fizeram isso por nós, Deus. E que a gente se lembre disso, que se não fosse por alguém, por algum convite, por uma oração, a gente não estaria aqui na Tua presença, Deus. Então, por favor, que cada um desses aqui que a gente escreveu, Senhor, que a gente possa fazer algo, Senhor. E já prepara o caminho, Senhor, prepara o coração, vai com o Seu Espírito Santo nesse momento, Senhor, e incomoda, Deus. Por favor, lembre essas pessoas, Senhor, de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor pode fazer, Deus. E que se elas não forem lembrar de Ti, mas que elas possam lembrar que alguém que elas conhecem tem alguma coisa diferente. Por que é diferente, Senhor? E a gente sabe que esse porquê é o Senhor. Então, por favor, Deus, por favor, papai, por favor, nos escuta, Senhor. Recebe a nossa oração por essas pessoas, por essas vidas, Deus. Se achegue até elas, Senhor, assim como o Senhor se achega até nós, Deus. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, a gente te pede, porque a gente sabe que o que a gente mais necessita é de Ti, Senhor. Nos enche de ousadia para que a gente possa ganhar essas pessoas, mas muito mais, que a gente possa ganhar o Japão para Ti, Deus. Porque esse é o nosso anseio, Deus. Em nome de Jesus a gente pede, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar todo mundo. Gostaria que todos sentassem. Gostaria que todos, né? Por favor, tome o seu lugar com reverência ao Senhor, né? Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ter um momento agora na presença do Senhor. Eu acredito que é muito importante a gente, com muita reverência, tomar o nosso lugar. Não é mesmo? Senão eu vou me afogar. Não consigo falar com máscara. Nem cantar com máscara é difícil, né? Eu não sei vocês, mas eu começo a cantar, começa a me faltar o ar, eu tenho que
respirar um pouco. Mas olha, glória a Deus. Deus tem algo a falar ao nosso coração, pessoal. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que o Senhor ele vai ministrar na tua vida. Antes da gente entrar para a palavra, nós costumamos dar os nossos avisos antes, né? Então, só para poder informar vocês, eu sei que a grande maioria sabe, né, a respeito da nossa programação, mas é importante a gente sempre estar lembrando. A Bíblia fala assim que a gente deve inculcar, né, a palavra na nossa cabeça, na verdade, nos nossos filhos. Eu também gosto de inculcar os avisos da semana. Por isso que eu sempre falo, tá? Então, assim, para você que não nos conhece, o nome da nossa igreja aqui, ó, Fire Church, né, literalmente Igreja do Fogo. Quando a gente fala Igreja do Fogo, depende da interpretação, né, irmãos? Porque, veja bem, aquele que vem da Assembleia pensa que é o fogo, né, da unção, da manifestação. E é também, a gente acredita em tudo isso, né? Para quem é batista, olha a Igreja do Fogo, já pensa assim, meu Deus do céu, esse povo é tudo barulhento. A gente também é barulhento. Mas assim, o que eu coloquei aqui do fogo, veja bem, é até engraçado, né? Não sei se vocês entenderam essa logo, porque toda logo que eu coloco aqui ninguém entende, né? Mas isso aqui, ó, é uma montanha e um fogo, tá? Ou seja, né, é a montanha que Moisés subiu lá, né? E Deus desceu na montanha. Esse, basicamente, é o significado, que tem a ver mais com o fogo do coração. Tem a ver mais com o fogo da presença de Deus dentro da pessoa, entende? É esse o significado da nossa logo, né? E nós temos aqui uma programação que começa na sexta-feira. Na sexta-feira nós temos nossas reuniões de oração aqui das 11h30 à meia-noite e meia, né? E na última sexta-feira do mês nós nos reunimos no monte para orar. Não é verdade? Eu creio, eu tenho ao meu coração de que Deus ele se move através da oração, né? Então, assim, a gente não veio aqui de brincadeira, a gente está aqui num propósito e por isso nós oramos, por isso nós jejuamos, intercedemos. E se você deseja participar conosco no nosso momento de oração, é só você aparecer aqui na igreja, das 11h30 à meia-noite e meia, e nas últimas sextas-feiras do mês, a gente vai para o monte orar. Tem sido bênção, né? Domingo a gente foi, né? O Anselmo testemunhou lá na célula, né? O que Deus começou a mover. Sexta-feira e no sábado, na sexta-feira nós fomos, e no sábado, na célula, né? O Anselmo testemunhou, né? O que Deus teve feito na vida dele. Né? Não somente o Anselmo, mas eu tenho certeza que Deus esteve mexendo no coração de muita gente ali, né? Então, se quem quiser participar conosco, fique à vontade. No domingo nós temos, quer dizer, nos sábados nós temos as células, né? Que a irmã até foi lá na célula ontem, né? Então, nós temos as células na casa do Anselmo e também a célula na casa do Edson, ok? Então, a gente brinca assim que a célula do Edson é dos jovens e a célula da casa do Anselmo é a célula dos velhos, né? Então, mas eu devia estar indo na célula do Edson, mas, né? Mas isso daí é só, não é nada a ver não, gente, tá? Nada a ver, são só detalhes. Fiquem tranquilos em relação a isso, ok? E nos cultos aqui aos domingos, né, nós temos o culto da manhã e nós temos esse culto da noite, ok? Nós estamos fazendo 2 cultos, até porque auxilia na questão do distanciamento social, né? Porque, assim, normalmente a gente fazia só o culto da manhã, né? E até mesmo para evitar a aglomeração devido ao coronavírus, a gente fez os 2 cultos, né? Também teve a questão de que algumas pessoas só podiam vir à noite. E aí, como a gente também, né, estava na disposição de fazer 2 cultos, aí juntou o útil ao agradável, né? E glória a Deus por isso, tem pessoas chegando. Infelizmente, algumas pessoas que eram para estar aqui hoje não puderam estar, né? Pessoas, inclusive, que foram na célula ontem. Mas, né, nós glorificamos a Deus mesmo assim, porque elas não estão, mas nós estamos, não é verdade? Quem está aqui? Levanta a mão. Não, tem gente que não está. Olha lá, os 2 não estão. Silvão não está. Nem o Mateus. Mateus, levanta a mão, Mateus. Isso, Mateus. Né? Mas glória a Deus. E, pessoal, não esquecendo que nos 2 primeiros dias do feriado de agosto, especificamente na segunda e na terça-feira, nós vamos ter o nosso retiro espiritual chamado Encontro com Deus, ok? E o que é o Encontro com Deus, para você que não sabe? Né? O Encontro com Deus é o que o próprio nome diz. Nós vamos ter um encontro com Deus. São 2 dias de ministrações intensas e poderosas em Deus que vão transformar a nossa vida. E por que eu falo isso? Porque não existe nenhuma pessoa na face da terra que se encontrou com Jesus, que se encontrou com Deus e ficou do mesmo jeito. Vocês concordam comigo?
Raquel de manhã me lembrou a respeito de Jacó. Jacó foi um homem, né, com todo o seu passado, cheio de seus problemas, teve um encontro com Deus e o seu nome mudou. Não só o seu nome, mas a sua identidade. Ele deixou de ser Jacó e se tornou Israel. Essa transformação não foi uma transformação somente de nome, foi uma transformação de caráter, de personalidade, de tudo na vida dele. A partir daquele momento, ele pôde ser aquele portador da promessa de Deus, né? E através de Jacó que veio todas as tribos de Israel. Olha que poderoso que Deus fez através da vida dele. Então, veja bem, esse encontro com Deus, esses 2 dias que nós vamos ter, são 2 dias de ministrações que Deus vai falar ao nosso coração, que vai mexer no nosso interior, que vai curar a nossa alma, que vai tirar todas aquelas barreiras, limitações que muitas vezes nós temos, e eu te garanto que você vai sair de lá, eu e você vamos sair de lá, pessoas totalmente diferentes. Eu tenho certeza disso. Eu te falo isso porque eu já passei nesse encontro. Eu já fui no encontro com Deus. E o que Deus fez no meu coração ali foi surpreendente. Nem eu me reconhecia. Oi, Paty. Deus te abençoe, filha. Senta, fica à vontade. Então, eu estou insistindo até, de certa forma, as pessoas a participarem. Por quê? Por causa que vai ser um divisor de águas na vida daqueles que vão estar lá. E eu tenho insistido até, porque o que acontece? Todas as vezes aconteceu isso. Acabou o encontro, as pessoas que participaram foram, quem não foi, não foi. E aí aquelas pessoas que não foram, vendo a transformação na vida das pessoas, falam assim, puxa, eu devia ter ido. Aí dá aquele arrependimento de não ter ido. Entendeu? E sempre aconteceu isso, gente. Sempre aconteceu. Por isso eu falo para você, não perca. Né? Nós estamos procurando, né, estamos negociando um local que a gente vai chegar num dia e vai dormir nesse local. Por essa razão vai ter um custo, ok? E nós estamos trabalhando para conseguir um custo bem baixo. Então eu calculo mais ou menos de 5 a 10 mil ienes por pessoa. Mas veja bem, olha só, você pode pensar, puxa, mas tem que pagar, então é porque, na verdade, infelizmente, né, tem a questão dos custos do local. Mas se você não gostar do encontro, se você chegar e falar assim, poxa, você fez aquela propaganda enganosa, não gostei, eu devolvo o teu dinheiro, não tem problema. Eu devolvo. Eu sei que isso não vai acontecer, gente. Eu sei que isso não vai acontecer. O que eu estou te falando, pelo menos, você não gostou? Beleza, pelo menos você foi lá, comeu, participou das ministrações, aprendeu mais de Jesus, não é verdade? E ainda por cima teve dinheiro de volta. Mas como eu tenho certeza que não vai ser assim, eu tenho certeza que não vai ser assim. Tenho certeza. Você não vai querer ir embora daquele lugar, porque foi assim comigo, foi assim com a minha esposa, não foi? E eu poderia te contar N testemunhos de pessoas que a gente levou no encontro e as pessoas não queriam ir embora do local, de tanta presença de Deus que tinha, de tanta transformação que aconteceu. Que você nem vai lembrar do dinheiro que você investiu. Quando você sair dela, você vai falar assim, olha, investir 5 ou 10 mil foi pouco. Eu poderia ter pago muito mais. É porque as pessoas nunca acreditam no que a gente fala. Elas só acreditam depois que o povo volta do encontro e vê a transformação, aí fica com aquela cara de tacho pensando, eu devia ter ido. Entendeu? Então, não passe esse risco. Experimente. Até porque, veja bem, quanto tempo faz que você não tira 2 dias 100% para Deus? Quanto tempo faz que você não tira 2 dias para ficar só na presença de Deus? Faz tempo, né, irmão? Faz tempo, né? 1 hora está difícil por dia, não é verdade? Imagina 2 dias. Por que não? Por que não consagrar 2 dias do seu feriado só para o Senhor? A gente não tem nada a perder, não é verdade? Então, por que não, né? Então, irmãos, está aí o convite. Se você quiser participar, dê o seu nome o mais rápido possível, porque a gente vai reservar o local em breve, tá bom? Amém. Bom, vamos ofertar. Cadê os meus ajudantes? Eles estão aí? Estão jantando? Traz aí, aqui, os meus ajudantes. Mas tem que pegar a caixinha. Olha só, antes de você ofertar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos um costume aqui nesta igreja, pessoal. Antes da gente ofertar, eu sempre falo um pouquinho sobre o dízimo e sobre a oferta. Por quê? Porque eu dou muito valor em fazer as coisas com entendimento. Não adianta só a gente pegar num vício, a gente vai lá e faz o negócio porque sempre fez. Eu acho que é importante a gente entender o que a gente faz. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas elas têm aquele lado do financeiro na igreja, onde que gera uma certa polêmica, não é verdade? Tem polêmicas, tem coisas que a gente já viu acontecer e tal. Tem pessoas que já deram todo o seu salário, já deram carro, deram casa, isso, aquilo. E aí, tipo assim, fica uma coisa muito cheia de polêmica envolvendo dízimo e oferta dentro da igreja. Eu vou te explicar que a nossa base, o nosso padrão é a Bíblia.
Ok? Então, por que nós fazemos isso? Porque isso é bíblico. Ok? Só que dentro da Bíblia também tem os princípios. Por exemplo, o dízimo ou a oferta não é obrigatório. Entendeu? Não é uma coisa que você é obrigado a fazer, porque se você não dizimar, você vai para o inferno, porque quem rouba Deus é ladrão, e isso, aquilo. Porque a gente precisa entender a Bíblia. E quando você lê ali em Malaquias, onde está escrito sobre isso, de manhã eu falei um pouquinho sobre isso, né? Em Malaquias fala a respeito assim, ó, roubará o homem a Deus, todavia vocês me roubam. Mas vocês me perguntam, em que te roubamos? E ele fala, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Se você pegar só esse versículo, você vai entender, poxa, quem não dá o dízimo é ladrão. Está roubando a Deus. Porém, tem todo um contexto da história. A gente não pode pegar um versículo. Irmãos, isso daqui ó, é estudo, tá? É homilética, hermenêutica. Você não pode pegar um versículo só e criar um contexto dentro de um versículo. O versículo está inserido num contexto de uma história. Então, quando você começa a ler em Malaquias, desde o capítulo 2, de cara no capítulo 2, está falando assim, ó, agora eu vou tratar com os sacerdotes, com as pessoas que administram a área financeira dentro da igreja. E aí, do versículo 2 ao versículo 3, onde está esse versículo, está falando diretamente com quem administra. Entendeu? E esses homens tinham o poder de roubar a Deus, sim. Por quê? Por causa que era eles que retinham todo o dinheiro. Ok? Então, como que eles roubavam a Deus? Quando eles não administravam corretamente o financeiro. Olha só como que muda quando a gente entende a palavra. Não é verdade? Então, o que eu vejo nisso? Primeiro, eu tenho que fazer com entendimento. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou estar desagradando a Deus. Eu só não vou trazer a minha oferta aqui. Eu não vou trazer o meu dízimo. Mas se eu tiver, eu planto. Aí já é um segundo princípio, que é o do plantio e da colheita. Certo? E a Bíblia fala sobre isso, não é verdade? Quem planta pouco, pouco colhe. Quem planta muito, muito colhe. Cada um, né, vai ofertar segundo o que propôs no seu coração. Ó, não é o que Deus propôs, segundo o que você propõe no seu coração. Não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí eu te pergunto, dá para você dar com alegria, com medo de você ir para o inferno porque você está roubando a Deus? Difícil, né? Quando eu faço isso, eu não estou fazendo com alegria, eu estou fazendo porque senão eu vou para o inferno. Então é uma coisa meio contraditória. Por essa razão que a Bíblia fala sobre dar com alegria. Porque eu não estou fazendo porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu estou fazendo porque eu sei que eu estou ajudando na obra do Senhor. Eu sei que eu estou ofertando para que a obra de Deus permaneça e cresça. E isso é maravilhoso. Para e pensa. Às vezes, a gente pensa assim, mas meu dízimo é, sei lá, 10, 20, 30 mil, 50 mil, não sei quanto você ganha. Mas você fala assim, puxa, esse dinheiro aqui pode fazer a diferença no Japão. É sempre o que eu penso quando eu dou meu dízimo. Porque eu também dou dízimo, tá, gente? Né? Porque a gente não dá dízimo para o pastor, a gente dá dízimo para o Senhor, não é verdade? Então, quando eu pego o meu dízimo e coloco aqui, eu estou pensando, eu estou auxiliando na obra do Senhor. Já pensou, hoje eu posso até não ver, mas já pensou se de repente esse pouquinho que eu pego e coloco aqui pode alcançar muitos japoneses no futuro? Então vale a pena. E dessa maneira eu fico feliz de fazer. Entende? E eu poderia falar muito mais coisas aqui, mas a questão em si é que a gente tem que entender o que está fazendo. Então quando você trazer seu dinheiro aqui, entenda, você não é obrigado, mas quando você fizer, você tem uma colheita, seja ela pouca ou muita, mas você tem colheita, e você está auxiliando na obra do Senhor para ela permanecer nesta terra, para ela ser expandida no Japão e em todas as nações. Mas só com o meu dinheirinho? Só com o seu dinheirinho. Entendeu? Porque dessa maneira a gente faz missões também, né? Quem conhece missões sabe que a gente faz missões indo, orando e ofertando. Entendeu? Então, dessa maneira a gente também faz missões. Então, né? Depois que eu já falei tudo isso, até preguei, né? Então, olha só, se você quiser, você pode sair do seu lugar, trazer o seu dízimo, a sua oferta. Se você não quiser, não tem problema, mas faça isso. Se for fazer, faça com alegria no seu coração, amém? Atrás do vento, meus olhos estão. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por cada um, Senhor Deus, independente se ofertaram ou se não ofertaram, Pai. Porque, Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem levantado uma igreja generosa,
uma igreja que compreende a necessidade do teu reino, uma igreja que entende o seu propósito, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, peço a tua bênção sobre essa parte financeira. Nós consagramos esse dinheiro a ti, Senhor Deus. E oramos a Deus para que este dinheiro venha suprir a necessidade do perdido, venha ajudar, Senhor Deus, a aliviar a dor daqueles que necessitam, Senhor. Há tantos pobres, há tantas viúvas, há tantos órfãos e missionários que carecem dessa parte financeira, Pai. Por favor, multiplica este dinheiro para que a gente possa ser um sustento para essas vidas também. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Entrega lá para aquele titio ali, ó. Isso. Glória a Deus. Espera aí um pouquinho só que eu preciso ajustar aqui o meu iPad. Não, só um minutinho. Aqui é tudo ao vivo, gente. Preciso configurar aqui por causa que a minha pregação está aqui, ó. Você ri, né? Nessa hora dá tudo errado. Glória a Deus. Você que está aí pela internet, nós estamos aqui num problema com a nossa... Olha, tá... Espera aí um pouquinho. É que não está... Glória a Deus. É que a minha esposa estava me boicotando. Amém. Irmãos, pega aí a sua Bíblia. Vamos ministrar a palavra do Senhor nesta hora. Você que trouxe Bíblia, pega aí sua Bíblia, abre em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Números está no Antigo Testamento. Ok? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Ok? Números é um dos livros do Pentateuco, conhecido também como Torá. Tá anotando aí? Tá anotando? Tá anotando? Tá gostando, né? Daí, Diogo. Números 13. Nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 1, depois nós vamos pular para o versículo 25. Isso. Ok? Quem achou, fala achei. Ok. Quem não achou, fala não achei. Pode ler? Vou ler, hein? Então, ó, versículo 1 primeiro fala assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, aí o 2, desculpa. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, envia um de seus líderes. Agora pula para o 25 e vem o relato dos espias. Fala assim: ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, nela verdadeiramente manam leite e mel, este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevalecemos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Ok? É até ruim falar amém sobre isso, né? Aqui está falando, gente, eu quero explicar para vocês. O tema dessa ministração é:
vencendo gigantes para viver o propósito de Deus. Ó, que poderoso! Mas veja bem, é importante a gente entender o que está acontecendo aqui, ok? Então Moisés enviou espias, pessoas que iriam espiar. Eu não sei se você conhece como que eram as estratégias de guerra antigamente, mas eram assim. Todo o exército enviava algumas pessoas na frente para poder observar a terra antes de entrar nela, ok? Para saber como que era a terra, se valeria a pena conquistar aquela terra e assim por diante, ok? Então foi assim que Moisés fez, enviou seus espias, né, enviou 12 homens, na verdade, no total, para poder olhar aquela terra. E eles chegaram lá e a primeira coisa que eles deram de frente, depois se você ler esse capítulo todo, você vai perceber, foi os frutos da terra. Pra você ter uma ideia, o tamanho do cacho de uva, precisava 2 pessoas para carregar o cacho de uva. Entendeu? É o que a Bíblia diz. É enorme. Então, assim, eles ficaram maravilhados com o fruto da terra. Então, quando eles voltaram com o seu relatório, eles começaram a falar, olha, a terra é boa. A terra que mana leite mesmo. Olha o tamanho do fruto. Então eles estavam todos felizes. Porém, havia um porém na história. Porém, o povo que habita lá é um povo terrível. É um povo que devora o seu povo. É uma terra que devora o seu povo. Existiam ali homens assim, ali moravam os filisteus, todos inimigos, e ainda tinham os filhos de Enaque, que seriam os gigantes. E aos olhos dos gigantes, eles eram como gafanhotos, e aos seus próprios olhos também. Ou seja, o povo de Israel, né, o exército de Israel, os espias de Israel, se viam como gafanhotos perante aquelas pessoas. Tinha 2 ali que não se renderam àquele relatório, que era Josué e Caleb. E Josué e Caleb falavam, não é assim. Vamos entrar na terra, vamos possuir a terra, porque o Senhor nos deu a terra já. Mas, se você continuar lendo a história, eles quiseram até apedrejar a Josué e a Caleb por causa desse relatório. Olha que interessante. De 12 que tinham lá dentro, 10 tinham um relatório negativo e 10 positivos. A Bíblia fala também, num determinado momento, que esse relatório, o Josué e Caleb passaram o que sentiram no coração, aquilo que eles carregavam no coração. Então, veja bem, por que 10 pessoas tinham um relatório negativo e 2 tinham um relatório positivo? Aqui a gente vai poder entender o porquê do tema é vencendo gigantes para viver os propósitos de Deus. Haviam gigantes, sim, naquela terra, mas não eram gigantes externos. Eram os gigantes internos do coração daqueles 10. Aqueles 10 espias, apesar de serem do mesmo exército, gente, vou tentar construir junto com vocês aqui um raciocínio. Apesar de serem do mesmo exército, do mesmo Deus, tinham uma visão negativa de uma promessa que Deus deu de que eles iam entrar em conquistar. Por que eles tinham uma visão negativa? Porque o gigante, na verdade, não estava fora. O gigante estava dentro deles. A dificuldade não era por causa dos gigantes do lado de fora. A dificuldade é porque eles não acreditavam na promessa que Deus tinha dado. Toda promessa que Deus dá, gente, grave isso. Toda promessa que Deus dá não é uma promessa de mão beijada. É uma promessa que você tem que conquistar. Você pode ver quando Deus falou assim, olha, Moisés, meu servo, é morto. Agora vai lá, leva o povo e entra na terra prometida. Deus deu a terra, mas falou para Josué, vai lá e conquista. Ou seja, havia uma promessa de Deus, mas a promessa de Deus estava condicionada à luta de Josué. Então toda promessa que Deus dá, há uma condicional para a gente. A gente precisa entrar para conquistar. Eu lembrei da sua palavra ontem, que é o quê? Levanta e resplandece. Né? Porque aí a glória do Senhor virá sobre ti. Se não houver o levantar, não tem como a glória resplandecer. Então toda promessa de Deus, toda promessa de glória está condicionada a uma atitude de conquista de cada um de nós. Então aqui na história a gente vê que esses 10 homens, eles carregavam dentro de si uma visão negativa, não de fora, mas uma visão negativa de dentro de si mesmos. Por quê? No final eles falavam assim, eles nos veem como gafanhotos, mas nós também nos vemos como gafanhotos. Porque o problema, gente, o problema não é as pessoas nos virem como fracos, como crente chato, como aquele cristão que, né, bagunçado. O problema não é as pessoas. O problema é quando a gente se vê assim. O problema é quando a gente não consegue enxergar quem nós somos em Cristo. E eu vou falar uma coisa para vocês, e para mim também.
existe um problema muito sério na igreja de falta de identidade. E quando eu falo de identidade, gente, eu falo muito sobre identidade. Essa questão da identidade é um tema que eu gosto muito de ministrar, porque foi uma das minhas maiores lutas, de entender quem eu sou em Cristo. Sabe, durante muito tempo da minha vida, eu tentei provar algo para alguém. Eu não nasci num berço cristão, né, eu me converti aqui no Japão quando eu tinha 23 anos, mas antes disso, tudo que eu fazia era para poder provar alguma coisa para alguém. Quando eu comecei a ter uma idade assim de entender que eu era gente, né, com o meu pai era a pessoa na qual eu tentava provar algo para ele. Eu fazia tudo para tentar mostrar para ele que eu era bom, que eu conseguiria, eu queria trazer alguma coisa assim a meu favor em relação ao meu pai. Né? Então, meu pai, como ele não teve nenhum tipo de, vamos dizer assim, nenhum tipo de cultura de família, meu pai não era uma pessoa assim, familiar, então, assim, para ele, tanto faz como tanto fez, mas eu fazia de tudo para chamar a atenção dele. Então, por exemplo, na escola, eu sempre fui o primeiro da sala, sempre fui que tirei notas mais altas, mas não era só porque eu gostava de estudar, e eu gostava, por incrível que pareça, mas é porque eu queria provar para meu pai que eu era bom. Eu queria que ele olhasse para mim e falasse, filho, eu tenho muito orgulho de você, e eu nunca ouvi isso do meu pai. Então, tudo que eu fazia era para provar algo para alguém. Como eu vi que eu não tinha uma aprovação do meu pai, então eu parti para fora. Parti para o mundão. Falei, lá no mundão eu vou encontrar. Obrigado, Akemi. Deus te abençoe. Eu lembrei que eu acho que eu não trouxe água para você, né? Me perdoe. Eu esqueci de manhã de trazer água para você. Me perdoe. Eu lembrei hoje à tarde, né? Eu falei assim, eu estava arrumando aqui, eu falei, será que eu trouxe água para Akemi? Né? Mas então, aí eu fui para o mundão, para provar que eu podia alguma coisa. Aí no mundão é outra coisa, né? Aí no mundão você começa a fazer bagunça. Aí eu comecei a ver assim que quanto mais zoeira que eu era, quanto mais loucão que eu era, mais as pessoas queriam andar comigo. Porque era legal andar com os doidos, né? Então eu queria ser o mais doido de todos. E aí eu fazia de tudo para poder ser o mais doido. Se era para beber, eu era o que mais bebia. Se era para fumar, eu era o que mais fumava. Se era para fazer tudo, eu queria ser o mais. Andar de skate, por exemplo. Andei de skate durante um bom tempo. Então, tipo assim, olha só, eu com, sei lá, um pouquinho tempo de andar de skate, eu não conseguia nem pular direito. Aí o pessoal estava pulando escadaria de 5 degraus, eu queria pular. Aí eu tentava, me quebrava todo. Aí depois o pessoal, não, vamos pular aquela outra escadaria de 7 degraus, de 10 degraus, de 15 degraus. E eu estava lá, sabe por quê? Não é por causa que eu queria andar de skate, é porque eu queria ser o melhor. Eu queria que as pessoas, sabe, eu queria atrair essa atenção para mim, queria provar alguma coisa. Isso foi a minha vida toda. Vim para o Japão assim, cheguei no Japão nessa mesma pegada, até o momento que Jesus me alcançou. E aí eu percebi que eu não precisava provar nada para ninguém. Ali, por quê? Porque Jesus, ele curou o meu interior. E foi no encontro com Deus. Quando eu fui para o encontro com Deus, que eu entrei naquele lugar, eu entrei naquele salão, a presença de Deus estava tão forte que eu entrei de joelho até. Foi uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus tão forte. E ali, naqueles 3 dias, Deus me pegou por dentro. E ele curou o meu coração. Sabe aquela coisa de querer provar para o meu pai alguma coisa? O meu coração era ferido por causa do meu pai. Porque eu nunca tive uma atenção do meu pai. E hoje eu sei que meu pai não tinha como me dar aquilo que ele não recebeu. Entendeu? Então ali, Deus, ele curou a minha alma. Ele trouxe ao meu coração uma identidade de filho dele, filho de Deus. E olha só, todo mundo é filho de Deus, não é verdade? Mas nem todo mundo consegue ter a identidade curada. Naquele dia, eu já era filho de Deus, mas eu não tinha minha identidade curada. E naquele dia, eu pude ser eu mesmo, sem precisar provar nada para ninguém. Eu saí de lá que eu nem me reconhecia. As minhas atitudes, o meu coração, eu olhava para mim mesmo e eu falava assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu ia conversar com as pessoas e eu não sentia, eu tinha um peso dentro da minha alma que eu não sabia de onde vinha. E eu também não percebia, eu fui perceber depois que saiu. Sabe? E foi muito tremendo. E naquele dia Deus curou a minha identidade. A partir daquele momento, eu já não precisava mais provar as coisas para as pessoas. Se eu podia, eu podia. Se eu não podia, eu não podia. Não precisava ficar entrando em loucuras. Muitas pessoas, pegando um gancho nisso, você sabe que muitas pessoas têm dificuldade de falar não, porque elas não querem desagradar os outros. Por causa que tem problema com a sua própria identidade. Muitas pessoas, porém, têm dificuldade de falar sim, porque tem medo de se comprometer com as pessoas. Isso também é uma dificuldade de identidade, um problema de identidade. Não é verdade? Será que você não está se identificando em algum desses? Eu era aquele tipo que tinha dificuldade de falar não.
né? Até mesmo dentro da igreja, o pessoal me pedia coisa, eu tinha dificuldade de falar não. Até minha esposa falava assim, Toshio, tudo que o pessoal te pede, você quer fazer, só que aí você se complica. Porque aí você não dá conta, e aí o povo te dá bronca. Eu falo, puxa, mas eles não entendem que eu estou fazendo um onegai? Eu falei, eles entendem, mas você tem que entender que você tem que pegar aquilo que você pode fazer. E eu ficava assim, pensando, por que eu não consigo falar não? Eu acho que é porque eu não queria que as pessoas, né, tipo assim, meio que não gostassem de mim. E aí Deus trabalhou dentro de mim novamente, sabe? Porque isso não é uma coisa somente de atitude, mas muda aqui dentro. É você não mais se preocupar com a opinião dos outros. É você não mais se preocupar com aquilo que os outros falam a seu respeito. E é isso que aconteceu aqui com esses 10. Porque eles, quando eles entraram lá, o problema não foi os outros verem eles como gafanhotos, mas eles se viam como gafanhotos. Sabe qual é o problema disso? Porque eles faziam parte do exército mais poderoso da terra. Eles eram parte do exército de Deus, filhos de Deus, exército de Israel, que passava em todos os lugares e conquistava todas as coisas. Olha só, tinha acabado de acontecer aquela cena do Mar Vermelho se abrir e eles passarem a seco. Aí você fala assim, meu Deus, depois de tudo isso, eles ainda se viam como gafanhotos? Pois é. Só que isso acontece hoje em dia também. Isso também acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente ainda se comporta como se fôssemos gafanhotos. Hoje em dia a gente ainda se comporta diante dos gigantes como se a gente fosse coitadinho. Como se a gente, tipo assim, fosse vítima da situação. Quantas pessoas que não conhecem o Deus a que serve. E aí quando vem os problemas, a primeira coisa que você faz é você se retrair. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, com muito respeito e muito amor no meu coração. Mas eu vou falar para vocês. Muitas pessoas hoje ainda não estão cumprindo o seu chamado, o seu propósito com Deus, porque não entenderam o Deus que serve. E já estão na igreja há muito tempo. Porque aqui, dentro dessa sala aqui, ó, não tem ninguém que converteu aqui. Ninguém. Todos vocês vêm de outros ministérios. Só que sabe quem deveria estar pregando aqui no meu lugar? Algum de vocês. Não era eu. Porque eu não estava aqui, eu vim de Haiti para cá. O que eu vim fazer aqui se tem crente aqui? Não é verdade? Já parou para pensar nisso? É meio doído essa verdade. Ela é meio doída. Mas veja bem, a verdade é que cura. É a verdade que liberta. E se eu não entender isso hoje, talvez eu passe mais 5, 6 anos sem ver o propósito de Deus se cumprir na minha vida. Vamos parar de nos olhar como gafanhotos. Vamos parar de ficar com medo dos gigantes. Tem uma parte da história de Davi, sabe Davi, né, que venceu o gigante? Né, que a Bíblia fala assim que ele pegou, foi lá com a funda, tacou no meio da testa do gigante, o gigante caiu, ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele, não é verdade? Mas a história não começa aí. E tem gente que acha que a história começou quando ele pegou, foi lá, e quem é esse gigante, quem é esse circunciso, isso, aquilo. Não, para mim, a história começou quando a Bíblia fala assim, que então Davi correu ao encontro do gigante. Depois você pega a sua Bíblia lá em Samuel, 1 Samuel 12, se eu não me engano, e você lê. O que eu vejo nessa atitude de Davi? Ele não ficou esperando o gigante atacar, ele não ficou esperando numa atitude covarde. Por ele saber quem ele era, por ele ter a sua identidade firme no Senhor, então ele pegou aquilo que ele tinha, e o que ele tinha não era uma espada, não era metralhadora, não era bazuca, não era granada, era um estilingue, meu irmão. E com aquilo que ele tinha, ele foi para cima do gigante. O cara é muito doido da cabeça, ou ele tinha muita certeza do Deus que ele servia. Não é verdade? E ele tinha muita certeza do Deus que ele servia, a ponto de não se importar se ele estava com estilingue. Ele só sabia que ele servia ao Deus vivo. Ele servia ao Deus Todo-Poderoso. E nessa força, ele falou, você vem contra mim, com paus e com lança e com isso e aquilo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E foi assim que ele venceu o gigante. E o que nos falta hoje como igreja é entender isso. Você pode ver que os tempos que nós estamos vivendo são tempos que geram medo nas pessoas. Geram medo. É coronavírus, é crise, é desemprego, é não sei o quê, é falta de dinheiro. Todo mundo está com medo, meu irmão. E eu não estou falando isso assim, que é errado você ser precavido. Não é isso. Mas esse ambiente tem gerado muito medo nos corações. E esse medo tem tomado conta
da nossa identidade com Deus. Esse medo faz com que muitas pessoas se submetam a coisas que não tem nada a ver com Deus. Quantas pessoas que com medo de perder o trabalho se submetem a horas e horas e horas, né, na firma, não estou falando que é errado trabalhar, mas se submetem a situações que fazem você deixar de buscar a Deus. É ou não é verdade? Quantas pessoas que deixam de lado a vontade de Deus para poderem fazer coisas com medo das consequências, né, de uma crise, por exemplo. Ou com medo de uma doença. Eu não estou falando que você não deve se cuidar. Muito pelo contrário. Eu tenho falado aqui, gente, tomem cuidado. O que é da nossa parte, nós precisamos fazer. Eu falo com a minha família, eu falo com os irmãos, o que é da nossa parte? Tem um álcool em gel para você lavar a mão? Então por que não lavar a mão, né, Silvão? Por que não, né? Ali, lava a mão. Você vai sair, você vai no mercado, todo lugar tem um lugar para você medir a febre, um lugar para você passar o seu alquinho. Passa. Passa ali, qual o problema? Então não é questão de precaução, é questão de medo. Gente, cada um de nós, eu acredito, que, né, deve ter passado por uma experiência, de um ente querido ter morrido, né, de um conhecido ter falecido. E sabe, gente, é muito dolorido essas coisas. Realmente é dolorido. Mas nunca deixe que esses eventos que aconteceram venham dominar o teu coração. Não deixe que isso tire a esperança do teu coração, tire a fé, tire a paz do teu coração. Por quê? Porque o seu Deus, o meu Deus, continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo filhos de Deus. E independente se ele permitiu a morte de alguém ou não, independente disso, ele continua sendo o Deus que nós servimos. E a gente não pode julgar a maneira de Deus fazer. A gente não pode. Sabe, gente, os meus pais estão lá no Brasil. Olha só que coisa esquisita, né? Os meus pais estão no Brasil. E minha mãe cuida, né? Minha mãe é enfermeira, aquela coisa toda. Então, ela tem um cuidado total na minha família. Né? Meu pai, ele quase não sai de casa, porque meu pai já tem seus 70 e poucos anos. Meu pai é daquele tipo, eu não vou usar máscara, não. Sabe aquele japonês meio chucro, né? Ele não gosta dessas coisas, tá velho já, né? Então, já viu como é que é a cena, né? E a minha mãe cuida dele e tal. Só que meu pai, ele é eu falo assim que ele é um cavalo selvagem. Quem vai controlar aquele homem? Ninguém controla. Minha mãe coloca o joelho no chão por ele. Fala, Deus, cuida do meu marido. Cuida do meu marido. Porque minha mãe fica desesperada em casa. E eu estou aqui do outro lado do mundo sem poder fazer muita coisa. Não é verdade? O que eu vou fazer? Vou desesperar? Ou eu vou confiar no meu Senhor? Toshio, mas e se o seu pai pegar corona? E se ele morrer? Olha, irmão, eu tenho uma coisa no meu coração. Eu tenho uma fé na promessa de Deus que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu sei que, independente se meu pai nunca se converteu, mesmo que seja no leito de morte, ele vai se converter, ele vai para o céu. A minha esperança não está nesse mundo. A minha esperança não está nessa terra. Os meus olhos estão no céu. Meu pai pode até ser que ele morra, e uma hora ou outra ele vai morrer, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, não fiquem chateados comigo, uma hora ou outra vocês vão morrer. Sabia disso? Então se acostume com essa ideia. A questão não é se você vai morrer ou não, a questão é para onde você vai. Está entendendo? Um dia eu vou morrer. Só que a questão não é se eu vou morrer ou não, porque eu vou, mas a questão é para onde eu vou. E eu preciso ter a certeza no meu coração de que eu vou para o céu encontrar com o meu Deus. Entende? E o que eu puder fazer para que outros façam isso também, se encontrem com Deus, eu vou fazer. Isso tem a ver com identidade também. Então eu não posso deixar que o medo das circunstâncias tome conta do meu coração e eu acabe me vendo como um gafanhoto diante dessas circunstâncias. Lembre-se de uma coisa. Deus Todo-Poderoso, ele decidiu habitar nos homens, em mim e em você. O Deus Todo-Poderoso ainda está contigo. Continua contigo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Você está me entendendo? Não, você não está me entendendo. Não é possível. Você não está me entendendo. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Eu vou falar uma coisa para você. O Espírito Santo não é qualquer coisa. O Espírito Santo não é um poder, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa que é a essência de Deus dentro de nós. Nele, o poder de Deus está em nós, através do Espírito Santo. O poder de curar enfermos, o poder de expulsar demônios, o poder de fazer coisas extraordinárias. Sabe aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Habita em mim e em você. Está me entendendo? Então a gente não pode se comportar como gafanhoto.
Não pode. A gente precisa se comportar como filhos de Deus, que sabem e conhecem a sua própria identidade em Deus. E é isso que eu vejo em Josué e Caleb aqui na história. Porque eles chegaram lá diante de Deus e falaram, não! Meus irmãos, eu gosto demais dessa passagem. Ele chegou diante dos 10 e falou, não, vamos subir! Vamos subir lá e nós vamos conquistar aquela terra. O povo quis bater neles. Mas eles não abriram mão da sua identidade. Vou contar uma história aqui para vocês. Há muitos anos atrás. Muitos não, 15 anos atrás. Não é muito, né? Teve um evento aqui no Japão. Um evento, veio um pregador internacional para cá. E foi assim, foi uma organização enorme deste evento. Ok? Foi lá em Nagoya. Aí o que acontece? A gente fez a divulgação e tal. E foi assim, envolveu muita coisa. Porque era um cara muito conhecido na época. Ok? O nome dele é Benihim. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Muita gente fala, mas o Benihim bagunçou e tal, não sei o que. Eu falei, não estou falando do Benihim de agora. Estou falando daquele de 15, 17 anos atrás. Olha, foi uma organização assim que envolveu toda a região ali de Aichi, Tokai. Toda a região. E aí o que acontece? Alugamos um lugar chamado Porto Messe, que é um salão de eventos enorme que cabe 8.000 pessoas. Ok? Olha só a proporção. Você já conhece? Então, cabe 8.000 pessoas, fora ali o meio, ok? E aí, tal, alugou e tal, e eu estava no meio da organização na época. Então, na hora que a gente chegou lá, dentro do salão, o pessoal falava assim, que esse homem, ele orava 8 horas por dia. E para esse evento, ele começou a orar 12 horas por dia. Eu não sei se é exagero, mas eu não pude duvidar, porque na hora que eu entrei naquele lugar, gente, dá vontade de chorar de lembrar. Você estava? Era uma unção. E não estava começando o evento. Eu entrei, eu senti, a primeira vez que eu senti o peso da glória de Deus. Na hora que eu entrei naquele lugar, veio uma nuvem assim sobre a gente. E eu estava entrando com um monte de material na mão para a gente fazer a lojinha. E eu senti assim, eu parei no meio assim, comecei a chorar. Aí eu olhei para a irmã, para a tia Neide, que estava comigo, ela olhou para mim assim, ela chorando também, falou, você está sentindo? Eu falei, eu não estou conseguindo me mexer de tão poderosa que era a presença de Deus. Só que aí o que acontece? Sempre tem os 10 espias. A gente chegou lá, meus irmãos, olha, cada coisa que é tremenda de Deus, gente. É muito louco esses negócios. Aí a gente entrou e tal, e eu olhei para cima assim, e a parte de cima, o anel de cima, estava com um pano preto em cima das cadeiras. Um pano preto assim no anel de cima. Então, ou seja, só tinha 2.500, 3.000 lugares abertos. E eu estou ali, eu olhei, eu falei, aí eu cheguei lá no pastor Teru e falei assim, por que tem aquele pano ali? Aí o pastor Teru balançou a cabeça assim, falou assim, Toshê, esse povo aí, eles não crê não. Eles estão achando que não vai vir esse povo. Aí eu olhei assim, aí eu falei, você crê que vem? Eu falei, eu creio. Eu falei, então eu duvido você ir lá e tirar o pano. Gente, tem cada coisa que eu fiz e depois eu descubro o que aconteceu. E esse cara, daqui a pouco, eu tô vendo ele lá em cima, puxando os panos, tirando os panos lá de cima. Eu falei, gente, que doido, não sei quem é mais doido. Beleza, só que ainda não tinha chegado ninguém. O evento ia começar, tipo assim, 10 horas. Era 9h30 e tinha pouquíssimas pessoas no lugar. E a gente ficou lá. Foi 9h45. Quando, né, brasileiro é brasileiro, né? Quando deu 9h58, começou a chegar a galera. 9h59, metade estava cheio. Quando deu 10 horas, o povo começou a lotar em cima. E fechou de gente. Os 2 dias do evento, deu 8.000 pessoas em cada dia. E a presença de Deus foi muito gloriosa naqueles dias. Eu estava lá. Você pode falar para mim que o Benihim bagunçou depois, que ele pisou na jaca, não sei. Mas eu sei que naquele dia, o negócio foi muito sugoi. Deus fez, eu vi gente levantando de cadeira de roda, eu vi gente caindo, eu vi gente sendo batizada no Espírito Santo, eu vi muita coisa ali e eu participei de tudo aquilo. A questão em si é que sempre tem 10 espias e sempre tem um tal de Josué e Caleb para falar contra. Mas sabe por que tem Josué e Caleb? Porque eles entenderam quem eles eram. Meus irmãos, às vezes a gente vai ter que se levantar contra. Todo mundo está falando, não vai dar errado, vai dar problema, vai dar isso, vai dar aquilo. E você, com o Espírito Santo de Deus, vai falar, não, vai dar certo. O Senhor é conosco, Deus é conosco, Ele vai fazer, não importa se não tem nada, não importa disso, vai fazer.
E a gente precisa se levantar dessa maneira se a gente entende que a gente é em Cristo Jesus. Está todo mundo falando, você fica indo naquela igreja, está perdendo seu tempo. Você fica ali buscando a Deus. Não vai mudar nada, sua vida não vai mudar. E às vezes de tanta gente ouvir, a gente né? Poxa, já faz um mês que eu vou lá, não mudou nada. Minha conta não está cheia de dinheiro ainda. Isso, sabe? É lógico que não muda, está princípio errado, né? Mas quando a gente conhece o nosso Deus, independente se todo mundo fala contra, nós declaramos aquilo que Deus pensa a nosso respeito. A gente declara a palavra de Deus. Você tem uma palavra? Você sabe o que nos falta às vezes para a gente poder ver o poder de Deus se manifestar através de nós? É a gente ter uma palavra de Deus no nosso coração. Uma palavra. Uma coisa que Deus falou que ia fazer. A Bíblia fala assim, Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, se ele fala, ele não vai cumprir? É a Bíblia, não sou eu que estou falando. Está aqui na Bíblia. Olha só, se Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e se tudo aquilo que ele faz, ele cumpre, então 2 perguntas eu tenho para você e para mim. Se eu tenho uma palavra de Deus e se eu creio 100% nele. Se eu tenho e eu creio, então me desculpa, irmão, muda essa cara. Muda essa cara. Para de ficar com cara de gafanhoto. Não fica mais com cara de gafanhoto. Começa a andar como vitorioso em Cristo Jesus. Comece a andar com o seu rosto para cima, entendendo quem você é em Jesus. Se você tem. Agora, se você não tem, busca. Busca porque ele te dá. Tem um versículo que eu gosto muito, fala assim, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Mas a questão em si é que a palavra de Deus, ela nunca volta, mas ela precisa ir. E é isso que eu falo assim, que a gente tem uma palavra. Ela não vai voltar vazia se eu tiver ela no meu coração. Deus te deu uma palavra do que ele ia fazer na tua vida, ou através da tua vida. Deus te deu uma palavra que ele ia salvar tua família, teus filhos, seja lá quem for. Deus um dia falou para você que você e sua casa serviriam ao Senhor. Se ele falou, e se você não acha que ele não falou, é só você ler na Bíblia. E se ele falou, então pega isso para você. E não deixa ninguém roubar isso de você. O nosso problema é que às vezes a gente pega uma palavra e o inimigo vem e rouba logo em seguida. Só que o inimigo nunca vai roubar quem está preparado. Nunca vai roubar. Não sei se vocês conhecem, eu acredito que todos conhecem aquela passagem que fala, né? Se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, né, ele ficaria ali de guarda. Não é mesmo? É uma palavra de alerta. A gente precisa ficar alerta, porque o ladrão sempre vem. E ele vem naquele momento bem que você está despreparado. Não é verdade? O ladrão, ele nunca vem quando está movimentação na sua casa. O ladrão, ele não vai vir quando, tipo assim, está vendo que não dá para ele entrar na espreita. Quando que o ladrão vem? O ladrão vem quando você está desprevenido, quando você está desapercebido, distraído. Aí ele vem. E aí ele rouba o quê? Ele vai roubar a palavra que Deus colocou no teu coração. Ele vai roubar aquilo que Deus colocou de mais precioso na tua vida, que é o propósito pela qual você nasceu. Aí ele rouba, aí você chega uma hora que você está na igreja e você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Você sabe por que muitas pessoas perdem o propósito de congregar? Porque perderam o propósito. Perderam a razão do porquê. Sabe, meus irmãos, vou falar uma coisa aqui para vocês, só entre a gente. Não conta para ninguém. Mas se eu não souber o que eu estou fazendo, vindo na igreja, eu não venho mais. Para que eu vou vir? Vamos lá, vamos ser realistas. Olha só. Talvez todos vocês tenham mais tempo de crente que eu. Não é verdade? Talvez todos vocês tenham mais tempo de crente que eu. Você não sabe quanto tempo de cristão eu tenho. Talvez todos vocês tenham. Ok? Então, o que eu vou falar para você que você já não sabe? Então, para eu vir aqui, só tem das duas uma. Ou eu sou muito burro, perdoe a palavra, ou então eu sei o que eu estou construindo em Deus. E, meu irmão, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei. E eu vou te falar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou diante de pessoas, mesmo vocês duas que estão nos visitando, eu estou diante de pessoas que têm um chamado de Deus, que têm o fogo do Espírito Santo, que tem aí um pavio dentro de você, que está ali na fumaça, e precisa só de um sopro do Senhor para voltar a pegar fogo. E eu estou aqui como canal de Deus para que o Espírito Santo sopre dentro de você
e você volte a pegar fogo por Jesus e volte a servir Ele 100 vezes mais do que você servia no começo, quando você se converteu. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou diante de pessoas que, se você hoje acordar para a sua vida com Deus, você vai ganhar tantas almas para Jesus, você vai ser conhecido no seu legado como aquele que despertou uma geração. Eu falo isso com toda a convicção do meu coração. Você vai ser conhecido ou conhecida como uma pessoa que despertou uma geração. Por quê? Por causa que atrás de você, depois de você, tem uma geração. Tem uma geração de pessoas que só você pode alcançar. Tem uma geração de pessoas que só você pode influenciar. E se nós não acordarmos para isso, a história acaba em mim. Só que Deus não nos formou para a história acabar em mim. Deus nos formou para a história começar em mim. Deus te formou para a história começar em você. E nós precisamos entender a nossa identidade. Josué e Caleb entenderam. Se eles andassem junto com os outros 10, sabe o que eles iam fazer? Então ninguém entra na terra prometida. Você já imaginou a história de Israel sem terra prometida? Já imaginou? Mas foi quase que aconteceu. Se não fosse por esses 2 serem perseverantes na visão de Deus, teria parado, não teria terra prometida. Meus irmãos, é tão importante a gente entender isso. É tão importante a gente ser dominado por isso, sabe? A gente ser envolvido por essa verdade de Deus, porque aí sim as coisas vão fazer sentido. E eu falo sentido, sabe por quê? Pergunta para você fazer para você mesmo. Por que você está passando a luta que você está passando? Qual que é a razão? É porque Deus te odeia, Ele quer te destruir. Ué, por que você está passando o que você está passando? Tem uma razão, tem um propósito, tem um porquê. Tem sim. Tem coisa que Deus permite, sim, para 2 razões. Ou para te levar para um outro nível, ou para corrigir os seus caminhos, os meus caminhos. Porque, muitas vezes, o erro, ele é resultado de um problema, de um pecado, de uma falta de princípio, isso, aquilo, não é verdade? Por outro lado, às vezes, um problema, ele serve para te promover. O gigante, com Davi, por exemplo, Davi não tinha pecado. Então, o que aconteceu? O gigante serviu para promover Davi, não é verdade? Mas, porém, o gigante, da mesma maneira, serviu para mostrar que o exército de Israel ali, sem Davi, estava com problemas. Não é verdade? O mesmo gigante, para o exército, era símbolo da falha. Mas para Davi, era promoção. Então, o problema que você está passando pode ser essas 2 coisas. Você que tem que ver. O que vai ser para você? Vai ser promoção ou está mostrando problemas que estão acontecendo na sua vida? Independente do que seja, encara. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você sabe a sua identidade em Deus, então encara Ele. Vai para cima. Para de ficar se achando o menor de todos. Sabe, é muito interessante as histórias daqueles homens que falam assim, porque eu sou, a minha família é a menor da tribo, a tribo é menor de Israel, e eu sou o menor da minha família. E Deus fala assim, mas é você mesmo que eu quero. É assim mesmo que eu escolho. Vamos parar com essa religiosidade de achar que Deus vai te escolher porque você é bom, você é o melhor, você é isso, aquilo. Não é. Deus vai te escolher, sabe por quê? Porque Ele te ama e acabou. Se você é bom, glória a Deus. Mas se você não é, glória a Deus também, porque Ele te escolhe, porque Ele te ama. Mas a minha família é toda destruída. E daí? Ele é especialista em restaurar. Ele é especialista em mudar a circunstância. Ele é especialista em começar a alinhar todas as coisas. Então, por que eu vou ficar ainda dando as costas para o Senhor? Por que eu vou ficar adiando os planos dEle para mim? Se todas as coisas estão ao meu dispor, se o Espírito Santo habita em mim, se Ele tem amor pela minha vida, por que eu vou adiar? Por que eu vou ficar, sabe, deixando mais para frente, empurrando com a barriga um plano de Deus que é maravilhoso? Enquanto a gente adia os planos de Deus, não tem como Deus agir na nossa casa. Não tem. Enquanto eu e você, a gente não se posiciona com Deus, eu vou ser muito específico aqui, irmãos, né? Meu propósito aqui não é confrontar ninguém, mas eu sei que tem princípios que precisam ser seguidos. Mas enquanto eu fico adiando as posições que eu tenho que tomar, sabe? Me posicionar, fincar minhas raízes num lugar para crescer, sabe? Tomar posições na minha vida espiritual, de buscar Deus, de orar, jejuar, sabe? Deus não tem como Ele fazer muita coisa na nossa vida. Não tem. Às vezes eu brinco, porque tem 2 tipos de crente. Tem o crente que ele é o crente árvore.
Lembra daquela visão que Jesus ele curou um cego e aí falou assim, você consegue enxergar? Ele falou, eu vejo pessoas como árvores. Aí depois ele, né, passou de novo lá o colírio espiritual e aí falou, não, agora eu enxergo claro. Você lembra dessa passagem? Então, ali, na verdade, eu fico pensando todas as vezes, por que Jesus não curou de uma vez? Mas é um princípio. Nós, como pessoas, nós somos como árvores. Nós precisamos ser plantadas, né? Tem lá aquele versículo que fala assim, ó, que a gente vai ser plantado junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem e dá seu fruto na estação certa. É a Bíblia que diz. Mas só vamos dar fruto se nós estivermos plantados. E o que é ser plantado? Não é que você vai morrer pregado numa igreja, não é isso. Mas você está ali comprometido com aquele lugar. Com aquele lugar que eu falo, lugar espiritual. Da busca pelo Senhor, da busca pela palavra de Deus. De estar num lugar aonde que você vai crescer espiritualmente. Sabe, meus irmãos, isso tudo são princípios que devem ser seguidos. Senão não adianta nada. Eu posso ter o Espírito Santo, eu posso sapatear, rodar, falar em línguas, isso e aquilo. Mas nada vai mudar. Eu vou voltar para minha casa, vai continuar do mesmo jeito. Da mesma forma. Deus tem um plano para as nossas famílias. Grave o que eu estou falando para você. Deus tem um plano para as nossas famílias. Deus tem um plano não só de salvar as nossas famílias, mas eu vou te falar uma coisa aqui ó, muito séria. O que Deus tem para você, Deus tem também para o teu cônjuge. O que Deus tem para você, também tem para os seus filhos. Tem. Mas como eu vou fazer para que ele ou ela caminhe junto comigo? Pois é, faça a tua parte com Deus. Porque se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Está entendendo? Sabe como que eu interpreto esse versículo? Que se eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Se eu pego e eu estou ali comprometido com as coisas de Deus, Deus também está comprometido com as minhas coisas. Mas o contrário também é real. Se eu não me comprometo com as coisas de Deus, como que Deus vai se comprometer com as minhas? Ah, porque Ele é Deus, Ele tem que se comprometer. Não. Deus não tem que se comprometer. Deus se compromete com aqueles que se comprometem com Ele. Essa é a verdade. E eu principalmente, eu em primeiro lugar, preciso vigiar nisso. Preciso vigiar se eu estou realmente comprometido com o Senhor. Você percebe que isso que eu tenho falado são os gigantes da nossa vida? São aquelas coisas dentro de nós que muitas vezes faz a gente parar no caminhar com Deus? Né? O comprometimento, a responsabilidade, essas coisas, são os gigantes dentro do meu coração. Como é que eu venço eles? Quando eu entendo quem eu sou em Cristo. Quando eu começo a permitir Deus mudar a minha identidade. Essa noite, Deus ele quer mudar a tua identidade. Deus ele quer tocar no teu coração. Ele quer tocar. Ele quer tocar na sua alma, ele quer curar o seu coração, ele quer restaurar coisas dentro de você e de mim. Mas eu tenho que permitir. Porque Deus ele nunca vai tocar em mim se eu não permitir. Deus nunca vai tocar no meu coração se eu não falar, Senhor, toca aqui na minha alma. Eu sou ferido. Eu me lembro da minha oração com meu pai, porque o meu problema era meu pai. Eu lembro da minha oração, eu estava com meu joelho no chão e eu falei, Senhor, meu pai me machucou, meu pai me bateu, meu pai isso, meu pai aquilo. Como que eu vou perdoá-lo? Aí eu chorava, sabe, sentia aquela dor no meu coração. E Deus falava assim, se você não perdoá-lo, você nunca vai ser curado. Você não quer mudar. E eu ficava negociando com Deus, mas eu não queria perdoar. Eu não queria. E se eu saísse dali sem perdoar, a minha identidade não seria curada, não seria transformada. Mas aí eu lembro, eu falei tudo para Deus das feridas, dos machucados. Eu falei, Senhor, mas então tá, eu perdoo meu pai. Eu perdoo por tudo que ele fez. E fui citando cada situação. E eu lembro que eu chorei de gritar, parecia que tinha uma faca entrando no meu peito. Uma dor no meu coração, eu não sei te explicar. Mas eu chorava assim, eu gritava. Eu lembro que veio o pastor orar por mim, ele colocou a mão nas minhas costas assim, sabe? Eu não sei mais por receio, né? Porque eu estava ali meio que gritando de dor. E ele vinha assim, colocou a mão nas minhas costas. E eu perdoo. E aí quando foi saindo aquela dor do meu coração, que eu me levantei, ele olhou para mim, ele me deu um abraço assim forte, aquele pastor. E ele falou assim, hoje você está curado do teu coração. Deus te curou. E naquele momento, eu não senti mais nenhum peso no meu coração em relação às coisas com meu pai. Quando eu saí daquele encontro, quando eu saí desse dia, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei na minha casa, foi pegar meu telefone e ligar para o Brasil. Meu pai estava no Brasil. Eu falei, pai. Eu falei, pai, tudo bem? Ele, pera aí que eu vou passar para sua mãe. Ele nem falava comigo. Eu falei, não, pai, eu quero falar com você.
Aí ele, o que que foi? Eu falei assim, eu queria dizer que eu te amo, eu tô com saudade, e me perdoa por não ter sido filho, que o senhor gostaria que eu fosse. E eu comecei a chorar no telefone, e ele ficou calado, né? Eu até tive uma esperança de ele falar, não, eu também me perdoa, mas ele não falou nada disso. Mas não tem problema, porque o problema não era ele, o problema era eu. Eu que estava ferido, entendeu? E ele falou, tá bom, tá bom. Eu falei, pai, eu tô com saudade, você vai vir pro Japão? Volta pro Japão. Ele falou, eu tô pensando em ir mesmo. Aí ele, depois de 6 meses ele veio. E, gente, eu não quero apelar emocionalmente para você, mas eu vou falar umas coisas aqui. Como a nossa família nunca foi uma família de verdade, eu nunca tinha tido uma foto de família. Nunca. A gente nunca tinha sentado na mesa para comer junto, sabe? Como família normal faz, assim. Eu nunca tinha sentado. Nunca, nunca, nunca. Era sempre assim, meu pai comia no quarto, a gente comia nos horários tudo diferente, não tinha aquela reunião de família. Todas as vezes que a gente saía como família era briga, e voltava todo mundo brigado. Às vezes meu pai ia no meio do caminho voltava já de estresse, sabe? Eu até entendo ele hoje, eu até entendo, né? Mas, sabe, essas coisas eu nunca tive. E quando meu pai voltou, sabe, eu lembro que a minha irmã mesmo, quando meu pai voltou para o Japão, aí ela pegou e marcou uma janta, um almoço, quer dizer, depois do culto. E foi uma coisa tão assim, desapercebida. E aí a gente pegou, chegou na mesa, tava meus irmãos, meu cunhado, tal. E aí meu pai, né, todo empolgado, porque meu pai gosta de cozinhar, né? Então ele foi lá, foi fazer eu falo que é um miojão, mas é um yakisoba, né? Fez um miojão lá pra gente. E aí tal. Aí tava toda a família reunida, aí minha irmã falou assim, pai, eu posso fazer uma oração? Porque meu pai sempre foi meio receoso com essas coisas. Não, pai, pode. Aí a gente deu as mãos. E aí eu fechei os meus olhos, e aí o Espírito Santo falou bem assim no meu coração. Falou assim, ó, eu sou o Deus que realiza o sonho dos meus filhos. E quando eu abri os olhos, eu vi ali assim aquela mesa, sabe, pequenininha, mas todo mundo em volta, minha irmã orando, e eu comecei a chorar, por causa que estava acontecendo um milagre na minha vida naquele dia. E aí eu fiquei tão feliz, sabe, eu fechei os meus olhos e minha irmã orou assim durante um tempinho, sabe, eu fiquei curtindo aquele momento que eu nunca tive, e eu não sabia o quão importante era aquilo. Eu não sabia. Aí tá, comemos, demos risada. A minha mãe, meu pai tinha comprado uma câmera fotográfica para ela. E a minha mãe, igual uma criança, com a câmera para lá e para cá. E aí, eu tenho essa foto no meu Facebook. O dia que vocês quiserem entrar lá, vocês vão ver. Aí minha irmã posicionou a câmera. Minha mãe posicionou, vamos tirar uma foto? E posicionou a câmera. E aí a gente pegou e se juntou assim, todo mundo na cabeceira da cama. E aí, quando eu estou lá assim, né, quieto assim para tirar foto, aí Deus falou assim, ó, eu realizo o desejo do coração dos meus filhos. E aí a foto tirou. E, gente, eu olho aquela foto, para mim, assim, ela é tão genuína em alegria. Poucas vezes eu vi meu pai rindo. E naquela foto é uma delas. E sabe, assim, eu consigo, claro que eu consigo, mas eu acho que talvez você vai conseguir discernir o ambiente daquele dia através dessa foto. Porque ela está gostosa de ver. Ela é muito gostosa de ver. Mas sabe por quê? Porque um dia eu abri meu coração para Jesus e deixei Ele me curar. Quando eu permito Ele fazer na minha vida, quando eu abro meu coração para Ele, Ele entra na minha família. Ele entra na minha casa. Ele entra na vida dos meus filhos, na minha descendência. Eu vou falar uma coisa para vocês, olha. Eu vejo os meus filhos, eu vejo os filhos de vocês. Eu falo assim, olha, que bênção maravilhosa que é os nossos filhos estarem na igreja com a gente. Sabe por quê? Porque eles não vão passar o que a gente passou. Pelo menos a grande maioria dos problemas que a gente viveu, das loucuras que a gente viveu, eles não vão passar. Isso começou quando a gente abriu o nosso coração para Jesus. Eu quero te convidar a uma coisa essa noite. Deixa Jesus curar o teu coração. Deixa Ele transformar a tua alma. Não saia daqui do mesmo jeito. Parece até praxe falar isso, né? Não saia daqui do mesmo jeito. Mas sabe, é uma decisão sua. É uma decisão minha ficar do mesmo jeito ou não. Deus tem um plano, tem um propósito para realizar maravilhoso na sua vida, na minha vida, através da nossa vida. Mas eu preciso permitir ser curado por Ele. Talvez quando eu falei sobre perdão, você se identificou. Talvez você está magoado com alguém. Talvez você está ferido com alguém ou com uma situação também. Porque eu já fui magoado com pessoas, mas eu também já fui magoado com situações, por exemplo, com igrejas, com pastores, líderes, que de repente a gente confiou e apanhou. Mas hoje, essa noite, você pode ser curado disso ou curada.
E você falar: Senhor, eu perdoo. Eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, meu irmão, eu perdoo aquele que me abusou, eu perdoo aquele que me ofendeu, eu perdoo aquele que me magoou, eu perdoo. E quando você faz isso, você abre o coração para Jesus te curar. Eu tenho certeza que se você fizer isso, Jesus vai entrar na tua história, Ele vai entrar na tua família, Ele vai entrar naquelas pessoas que ficam lá na tua casa, e Ele vai causar uma transformação. Eu creio. Se você crê também, faça isso nessa noite. Amém? Vamos orar? Fica de pé um pouquinho. Edson, você pode pôr um louvor? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir uma coisa, Kemi. Você pode apagar essas luzes do fundo só? Feche os seus olhos por um instante. Vamos refletir naquilo que Deus falou com a gente nessa noite. Pare e pense um pouquinho. Deus que te trouxe aqui, foi Ele que trouxe você aqui. Ele trouxe você aqui porque você é importante para Ele. Porque você é filho, filha dEle. Ele te ama. Essa vontade que você teve de vir na igreja hoje, veja bem, veio de Deus primeiro. E Ele veio aqui porque você veio aqui porque Ele quer te curar. Você veio aqui porque Ele conhece o teu coração. E essas palavras que saíram da minha boca não veio de mim, veio dEle para você. Ele sabe o que você tem vivido. Ele sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e você ainda sente um vazio na tua alma. Ele sabe que você não está completo, não está completa. E Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele pode preencher o vazio do teu coração. Ele pode completar a sua vida, restaurar a sua história. Ele pode te dar um novo começo. Ele pode e Ele quer. E é por isso que Ele te trouxe. Ele quer curar a tua identidade. Talvez você ficou procurando saber quem você é por aí, mesmo nas igrejas. Mas hoje Ele fala para você, você não precisa mais ficar procurando. Você não precisa mais. Porque eu posso te preencher hoje, nessa noite. E se você deseja isso, eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a pôr a mão no seu coração e fazer uma oração ao Senhor. Fazendo uma oração, pedindo para Deus restaurar a sua alma, restaurar a sua história. Pedir para Deus curar o teu coração nessa hora. Todos nós precisamos de cura no nosso coração, irmãos. Então eu vou te dar um tempinho, porque eu também vou orar aqui por mim. Mas eu vou te dar um tempinho para você orar por você mesmo. Porque eu sei que Deus falou contigo. Então deixa Ele curar o teu coração. Deixa Ele curar o teu coração. Fala com Ele nessa hora. Dá uma resposta para Ele. Dá uma resposta para o seu Pai. Dá uma resposta para o seu Deus Todo-Poderoso. Dá uma resposta para Ele. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na Tua presença. E nós queremos ser restaurados na nossa identidade. Nós queremos ser restaurados no nosso coração. Senhor, eu peço por favor, vem nos tocar nessa hora. Vem tocar na nossa alma. Vem tocar no nosso coração. Senhor, nós nos sentimos muitas vezes vazios. Mas nessa noite eu te peço, visita o nosso coração. Transforma a nossa vida. Restaura a nossa alma. Deus, em nome de Jesus, nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos abusaram, aqueles, ó Deus, que nos traíram. Nós perdoamos em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, por favor, cura o coração dos teus filhos, restaura a identidade, porque, Senhor, nós não somos, Senhor, gafanhotos, como diz a tua palavra a respeito dos 10 espias, mas nós somos aqueles escolhidos pelo Senhor, que entendem quem são, para fazer a diferença aí fora. Pai, eu te peço em nome de Jesus nessa noite, começa um novo tempo, começa uma nova história em cada uma de nossas vidas, ó Pai.
e que a partir de agora, Senhor, nós possamos crer e confiar de que o Senhor tem trabalhado na nossa vida e o Senhor vai realizar um milagre. A nossa família vai te conhecer, os nossos filhos vão se converter a Ti. Deus, os cônjuges serão transformados pelo Teu amor, em nome de Jesus. Porque eu creio, Deus, que quando nós nos comprometemos contigo, o Senhor também se compromete com cada um de nós. E eu te peço, por favor, Deus, por favor, Pai, ajuda-nos a ficar firmes nesse comprometimento e neste propósito. Ajuda-nos a ficar firmes na Tua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, suave Espírito Santo de Deus. Toca nos corações nessa hora. E vem transformando o nosso interior, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que deseja receber uma oração? Eu gostaria de que você viesse aqui na frente. Se você deseja receber uma oração, se você deseja receber um toque de Deus na tua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente. E nós vamos orar juntos. Não tenha vergonha. A gente não precisa ter vergonha. O que a gente precisa é se entregar. Então, se você deseja se entregar, se você deseja um toque de Deus, se você deseja um novo tempo, um novo começo na sua história, vem aqui na frente. Vem aqui. Deus, Ele vai te tocar. Ele vai transformar o teu coração. Não tenha vergonha. Só venha. Porque Deus, Ele vai fazer. Jesus, muito obrigado. Nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Sem tua graça, o que seria de mim? Tem uma palavra para ti. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que você apareceu lá. Tem um negócio que está aí, ó, há muito tempo. E Deus, Ele falou assim que Ele vai fazer. Mas você é a chave de tudo. Você é a porta de tudo. Muitas vezes Deus tentou te segurar. Muitas vezes Deus te atraiu. E alguma coisa aconteceu. Deus está falando assim, ó, se você se comprometer com Ele, Ele tem uma promessa para você. Então fica firme. Não saia da sua posição. Porque tudo aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. E sobre a tua vida tem um peso de palavras que lançam contra você. Mas Deus está falando assim, ó, hoje eu quebrei isso. Você não é aquilo que diz. Você não é aquilo que fala. Você é aquilo que eu digo para você. O Senhor te diz. E a palavra de Deus vai restaurar o teu coração, vai restaurar o teu futuro. Então descansa e confia no Senhor.
ficar firme, porque a tua resiliência vai liberar bênção sobre você e sobre a sua família. Deus, ele tem um lance com família com você muito forte. Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa na tua casa, na tua família, que Deus falou, eu vou transformar. Eu vou transformar. Mas você é a chave, irmão. Você é a chave. Você precisa ficar firme. Se você ficar firme, você vai ver um milagre acontecer. E todos aqueles que falaram contra vão admirar. Todos que falaram contra vão admirar. Faz sentido isso pra você? Eu não sei se eu falei besteira. Faz sentido pra você? Não é Deus. É Deus. Porque desde que você entrou por aquela porta, eu tô aqui, ó, no meu coração. Montando algo sobre no meu coração sobre você. Se faz sentido o que eu falei, porque eu não sei, né? Como você faz na sua vida. Se faz sentido, então entenda. Deus está falando com você. Siga o que Deus falou. Amém? Glória a Deus. Que bênção, né? Essa palavra mexeu muito comigo. Sempre mexe. Esse negócio de identidade é preciso. Eu tenho que entregar mais uma hora aqui. Na verdade. Porque é tão maravilhoso. Mas olha, muito melhor do que a gente ouvir mais uma palavra é a gente colocar em prática. Né? Então quando você sair por aquela porta, saia realmente renovado. E faça valer a pena. Porque o que Ele fez por nós foi maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar? Feche os olhos um pouquinho. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que veio ao encontro do nosso coração e tem transformado a nossa vida, Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Senhor Deus, quando a gente sai por aquela porta, vai começar os desafios do dia a dia, Senhor. Mas sabendo hoje quem nós somos em Ti, nós cremos, ó Deus, que apesar de haver gigantes lá fora, nós temos a Tua presença e maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, Senhor. E eu creio, Deus, que ainda que os gigantes se levantem, eles vão cair, porque o Senhor é conosco e a Tua presença vai se manifestar através de nossas vidas, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que essa palavra seja firmada no coração de cada um de nós aqui, Senhor. Que essa palavra, Deus, venha realmente como fogo no nosso coração e que o Senhor possa, Deus, realmente nos usar para fazermos a diferença lá fora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre cada um. Que seja uma semana cheia de vitórias, de conquistas, de sonhos realizados, ó Deus. E muito obrigado por tudo que o Senhor fez conosco nessa noite. Pedimos que o Teu amor, que a Tua graça e a comunhão com o Teu Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. E juntos nós dizemos amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, não vá embora ainda. Tem um cafezinho gostoso ali atrás para você tomar. Dá um abraço, né, na pessoa que está do seu lado. Se não estiver ninguém do seu lado, dá um abraço aqui em mim. Né? Não esqueça de cumprimentar as nossas visitantes, amém? Tá? Faça aqui uma sala para as visitantes. Faça a sala para a Patrícia também, né, Paty? E você pela internet, Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha sido muito abençoado. Você que deve visitar a nossa igreja, nós estamos aqui em Baraque. Os nossos contatos estão na página, tá certo? Deus abençoe você.